Bom dia, prezados alunos. Eu me chamo Antônio Mariano. Nós estamos nessa disciplina de tópicos especiais para fazer o encerramento desse ciclo, né, do currículo de vocês, da grade curricular de vocês. Essa é uma disciplina que já é conhecida por vocês, né? E nós vamos estar trabalhando hoje, nesse primeiro encontro, né, a parte inicial do trabalho, né? Nós temos uma proposta de iniciar um trabalho de forma contínua, parcelada, mas contínua, né? E que hoje nós vamos estar trabalhando, né, acima da questão do desenvolvimento do tema de vocês, do objetivo, apresentar a proposta, né, do trabalho, do nosso trabalho, do trabalho que vocês vão desenvolver, que nada mais é do que um projeto final, como se fosse uma espécie de trabalho de conclusão do curso, tá? Então eu espero aqui poder estar tirando todas as dúvidas. Eu reitero aqui que vocês podem tirar dúvidas comigo durante essa aula através do nosso chat na plataforma do Google Meet, e lá eu respondo para vocês, para a gente até deixar um pouco mais dinâmico essa aula, né? É importante não acumular dúvidas, né? E caso tenha acumulado uma dúvida que não possa ser tirada agora no momento da aula, né? Vocês têm um espaço aí durante os dias 14 até o dia 18 para estar enviando algumas sugestões, para estar enviando as dúvidas, para poder estar sanando isso, ok? Então, começando aqui, pessoal, vocês têm aí uma organização nesse trabalho, né? Nesse trabalho final de vocês. É uma organização que ela é dividida em 3 estágios, né? O primeiro é o planejamento, que nada mais é que é o plano de trabalho, né? O segundo é a execução do projeto final. E por final, para a gente encerrar isso daí, é a apresentação do trabalho desenvolvido. Até agora ainda não foi repassado, ainda não está certo como vai acontecer a apresentação do trabalho desenvolvido, se vai ser, né, via remoto ou presencial. Isso vai depender das circunstâncias da pandemia, mas acreditamos que nós possamos fazer isso presencial, ok? Então vamos lá o plano de trabalho, né? A fase do pré-projeto, tá? Para início de conversa aqui, vocês têm que escolher um tema, né? O aluno ele é direcionado a ter um enfoque temático, né? Então, dentro da nossa grade curricular, dentro do que foi visto durante todo o curso de vocês, né, vocês têm aí algumas zonas, né, alguns temas que podem ser dado enfoque, né? Que é a produção agropecuária, né? Essa é a primeira opção. Vocês também têm a opção de assistência técnica e gerencial, tá? E também tem, por final, comercialização e marketing. Na produção agropecuária, né, pessoal, esse texto temático de produção agropecuária, ele envolve, né, a atividade produtiva, né, propriamente dita. Geralmente avalia os ganhos produtivos, né, de técnicas que são utilizadas no campo, né, observação e verificação de raças de animais que foram trabalhados dentro da grade curricular de vocês, avaliação de equipamentos de determinado setor agropecuário, enfim, o foco é um tema que é voltado, né, para a produção agropecuária, ou seja, aquele olhar mais atento dentro da produção propriamente dita, ou seja, dentro da fazenda, dentro do sítio, o que é desenvolvido ali em loco. Essa observação é dentro dessa nossa proposta, né? A linha de atuação do técnico, né, que vocês vão se formar, é participar de operações de produção. Isso é a visão do curso. O armazenamento, o processamento, a distribuição, essa visão que foi trabalhado durante a grade curricular em inúmeras disciplinas. É o momento de vocês terem esse enfoque. Esse eixo, pessoal, eu costumo dizer que é um eixo que vocês devem tomar bastante cuidado, né? Por quê? Porque é um eixo que você pode ter uma certa fuga, né, do que vocês aprenderam por aqui. Isso já aconteceu muito, né, durante alguns trabalhos anteriores. O aluno acaba entrando numa vertente que não é da sua competência, ou seja, que não recebeu aquilo ali dentro da grade curricular, né? E isso induz o aluno ao erro. Como assim, professor? Não consegui entender o que o senhor falou, né?
Às vezes o aluno ele vai querer trabalhar muito a parte de adubação, ou exploração vegetal, ou análise de rações para animais, racionamento para animais, enfim, vai entrar num ambiente muito técnico que falta a sua competência para isso, falta competência para esse determinado segmento, que não faz parte da nossa competência, da grade curricular de vocês. Aqui nós temos um olhar direcionado, né, para a gestão dentro da propriedade, um olhar focado para comercialização, para análise dos custos, né, para gestão de pessoas dentro do trabalho, ou seja, um olhar, uma visão gerencial, né? Então esse é o enfoque do curso, nós estamos preparando profissionais nesse sentido. Então a partir do momento que você foge, né, desses aspectos que foram trabalhados dentro da grade curricular, vocês têm uma abertura tendenciosa para o erro, né, ou para o equívoco nas informações contidas no trabalho, salvo, né, aqueles que já possuem, né, uma graduação ou tem outro ensino técnico, que aí sim você tem um acúmulo de informações que podem lhe auxiliar, né, a execução desse trabalho. Tá? Então, o primeiro eixo que vocês podem estar analisando no trabalho de vocês para montar o tema para desenvolver o trabalho seria a produção agropecuária, mas com esse cuidado, ok? A próxima análise, ponto de análise que vocês podem estar escolhendo para estar trabalhando no projeto final de vocês é um tema de assistência técnica e gerencial, né? Abordar temas que envolvem a competitividade do sistema agropecuário, né, a análise produtiva de uma empresa, né, a análise das ferramentas de gerenciamento, do desempenho da propriedade, né, como eu falei anteriormente, análise de custos, verificação do tipo de softwares que é utilizado dentro da propriedade, né, planejamento econômico, enfim, né, todos esses aspectos que estão bem, vamos dizer, estão bem trabalhados dentro da grade curricular de vocês, é um ponto de destaque para ser observado por vocês, né, que estão concluindo esse curso, né. A atuação do técnico, no caso vocês, futuros técnicos em agronegócio, é a identificação da melhoria do serviço na assistência técnica, né, o levantamento de dados referente ao processo de produção agropecuária, né, operações de sistemas, enfim, tudo na conformidade com o mercado e a sustentabilidade da propriedade rural, né? Esse é um enfoque que vem sendo bastante trabalhado, nessa percepção da assistência técnica e gerencial, né, de que modo você consegue enxergar isso, né, na unidade produtiva, ou seja, lá na fazenda, no sítio, né, onde esteja sendo desenvolvida uma atividade do agronegócio, né? Nós queremos perceber através do trabalho de vocês a informação que vocês vão estar coletando ali daquele ambiente de trabalho, né? Então aí é aberto para sugestões, para fazer análise de desempenho do que está sendo promovido dentro daquela empresa. Então é um eixo temático que te oferece essa oportunidade de você ter a capacidade de percepção na área onde vai ser desenvolvido o trabalho. Então um eixo temático muito interessante para vocês também estejam trabalhando, né? E por final nós temos aí o eixo temático, né, de comercialização e marketing, né, que engloba temas que envolvem o agronegócio numa visão mais sistêmica, né, análise de cadeias produtivas, né, relacionamento entre os elos. A gente sabe que isso é uma percepção muito importante para o técnico de agronegócio focar, né, os nichos de mercado que nós estamos, o mercado, eu costumo dizer que o mercado do agronegócio é um sistema muito dinâmico, né? Então, a cada ano que se passa, a cada tempo que se passa, frente à pandemia que nós estamos vivendo, o agronegócio é muito dinâmico para abrir novas oportunidades, novas alternativas. Então, essa percepção de comercialização, as formas de marketing, como o produto é desenvolvido e entregue ao consumidor, é uma oportunidade, é um eixo temático que te conduz, né, para essa outra oportunidade de você fazer uma análise nesse sentido, né?
Além disso, identifica alternativas de investimentos e linha de crédito, né? Isso é um fato que auxilia na sustentabilidade do negócio rural. Então, a comercialização e marketing ele está envolvido justamente nesse aspecto, né? De quais são as novas tendências do agronegócio, quais são as novas tecnologias, né? Está voltando alguma coisa, nós estamos progredindo, nós estamos regredindo, o que é um novo mercado. Então, são oportunidades que vocês irão ter de fazer uma avaliação e percepção, né? Perceba que os 3 eixos temáticos, eles estão diretamente envolvidos à grade curricular de vocês, ou seja, a tudo que vocês viram em sala de aula, né? A tudo que vocês viram até agora, né? Comigo, com outros professores. Então, eles te dão a oportunidade agora, vejam que o trabalho, ele tem um enfoque para te desafiar, agora colocar em prática tudo que você aprendeu dentro de aula, né? Na sala de aula. Então, você vai ter essa percepção e você vai ter esses 3 eixos aí para você escolher o que você deve trabalhar. Tudo bem? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta, alguma dúvida. Tudo bem. Por aqui tudo ok. Eu fechei o áudio aqui, Kaline. A Virginia entrou, mas aparentemente não pediu. Abre o áudio aí. Tu fechou agora ou faz tempo? Fechei agora. Tá. Então vou deixar aberto. Tá, não, só fechei para falar contigo. Tá. Ela automaticamente entrou aqui, né? Tá. Pronto. Ok, pessoal, não tem nenhuma dúvida, é só do Bruno Andrade aqui, que recebeu o e-mail por engano. Iniciei esse ano. Tudo bem, você está tendo a oportunidade agora de fazer essa disciplina. Alguma dúvida, pessoal, vocês podem estar colocando aqui através do chat, ok? Então vamos lá, prosseguindo na nossa aula. Aqui eu vou colocar para vocês, né, alguns exemplos desses três eixos temáticos que foram propostos para vocês agora, né? Então o primeiro exemplo, né, ele tem a ver com a produção agropecuária, né? Professor, ainda ficou aquela dúvida de como é que eu devo escolher, o que é a produção agropecuária. Então aqui vai um exemplo aqui do tema, né? Cadeia produtiva de bovinos de corte no Pará, né? A alimentação no período de estiagem, tá? Então, você colocou um tema que ele é bem amplo, né, da cadeia produtiva de corte. Então, a partir do momento que você coloca esse tema, né, da cadeia produtiva de bovinos de corte, ele tem inúmeras opções de análise, né, para você estar trabalhando dentro dos 3 eixos temáticos. Tanto que a minha proposta de exemplo é esse. Né? Como eu quero algo voltado para a produção agropecuária, né? Então eu vou estar trabalhando alimentação no período de estiagem, ou seja, quais são as alternativas que o agronegócio oferece ao produtor de uma alimentação no período em que não chove. Existe isso, né? Tem na literatura alguma coisa sobre isso, então eu vou estar colocando as alternativas. E tem inúmeras opções. Professor, mas o senhor falou anteriormente que não é bom nós darmos enfoque para aquilo que nós não vimos, mas é lógico, você vai estar dando uma olhada, por acaso aqui nessa opção de produção agropecuária, alimentação no período de estiagem, né? A literatura está cheia, né, de informações, a internet está cheia de informações a respeito disso. Você vai fazer um acúmulo de informações para mostrar somente quais são as alternativas de alimentação. Você não vai adentrar no assunto para estar fazendo análise bromatológica dessa alimentação, uma coisa mais específica de saber a quantidade que deve ser dada para cada animal, análise de produtividade. Enfim, você não vai entrar nesse campo, mas você pode fazer uma coisa superficial, né? Apresentar de repente quais são as alimentações no período de estiagem que estão sendo viáveis para esse momento que nós estamos vivendo, no momento de pandemia, onde os insumos estão muito caros para os animais. Tem alguma alternativa? Será que existe
na literatura alguma alternativa de um novo alimento para estar sendo utilizado pelos produtores no período de estiagem. Então fica aí até uma dica, né, de vocês estarem procurando algo nesse sentido. Então a análise, percebo que a análise ela é superficial, ela não chega a ser uma análise mais aprofundada, porque a partir do momento que vocês aprofundam, que vão adentrar no espaço que não faz parte do que você recebeu durante a grade curricular, você pode tender para um erro de informações. Aí fica um pouco crítico o teu trabalho, tá? Vamos ver outro exemplo agora de assistência técnica e gerencial, né? Assistência técnica e gerencial, nós continuamos com aquele foco no tema, né, que é a cadeia produtiva de bovinos de corte no estado do Pará, mas agora você veja que a parte que vai ser objeto de análise, né, já vai mudar. Na produção agropecuária, nós estávamos dando enfoque na alimentação alternativa para os animais bovinos de corte, né? Agora, né, na assistência técnica e gerencial, vejam bem, vai ser feita uma análise de custo da produção, né, como ferramenta de aumento de renda na propriedade, né? Ou seja, o enfoque, nós estamos dentro da cadeia produtiva de bovinos de corte, mas agora nós estamos dando enfoque mais para assistência técnica e as competências gerenciais, né, nessa cadeia produtiva, né, que é a análise do custo de produção como ferramenta de aumento de renda na propriedade. Nós sabemos que é um fator de extrema importância hoje o produtor fazer conta, né, ter noção do que se está trabalhando dentro de sua propriedade, se realmente aquilo é viável, se não é viável, né, quais são as ferramentas, quais são outros passos que o produtor está dando para fazer análise de custo ou não, né, de sua propriedade. Então, isso seria um tema bem interessante para estar sendo trabalhado dentro da assistência técnica e gerencial. Vocês estão conseguindo me entender, pessoal? Vocês estão conseguindo verificar a diferença desses pontos? Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Até agora tudo ok, né? E por final, né, nós temos aí a questão da comercialização e marketing, que é a terceira opção aí, né, dos eixos temáticos propostos por nós. Então, nós temos aqui ainda a cadeia produtiva de bovinos de corte e agora a análise vai ficar por conta das transações comerciais. Como é que ocorrem as transações comerciais, né, desses animais dentro dessa cadeia produtiva? Né, está dentro de comercialização, no eixo comercialização e também do marketing. O marketing você pode ter o foco em análise, né? Então a diferença, pessoal, basicamente é essa. Vocês escolhem, né, um eixo temático e tentam trabalhar dentro da proposta, né, que está inserida no material de vocês. É bom vocês estarem consultando o material de vocês, aquela apostila, tá? A apostila lá vai estar mais informações para embasar vocês. E quaisquer dúvida nós estamos também à disposição. Pessoal, feito a escolha, né, do eixo temático, né, é necessário vocês darem um enfoque, principalmente agora, o problema da pesquisa. Né? É muito interessante que um tema chame atenção. Ah, professor, eu vou desenvolver um tema. Eu analisei, eu quero estar trabalhando sobre a agricultura familiar no meu município, né? Mas a agricultura familiar no município de vocês pode ser a mesma realidade aqui do meu município, pode ser a mesma realidade do pessoal de Santarém, basicamente se trabalha a mesma coisa. Então você me propôs uma análise na agricultura familiar do município de vocês, mas eu queria que vocês percebessem agora que é interessante ter uma relevância no trabalho, né? O que tem de diferencial para você fazer uma análise na agricultura familiar do município de vocês? Existe um problema, né, na agricultura familiar? Existe um diferencial na agricultura familiar e do município de vocês? Existe algo que chame a atenção, ou seja, que diferencie a sua realidade, a realidade dos agricultores familiares do município de vocês em relação aos outros municípios do nosso estado ou até do nosso país? Então é essa percepção do problema que dá relevância
para o teu tema. Não é chegar e escolher um tema de forma aleatória. Eu quero falar sobre agricultura, eu quero falar sobre a cadeia produtiva de bovina no estado do Pará. Mas o que você vai analisar? Tem alguma coisa relevante? Então, para se criar esse objeto de relevância, é que nós propomos, né, o problema da pesquisa, né? De acordo com o novo dicionário Aurélio, pode ser indicados os seguintes significados, ou seja, questão que não é solvida, né? O que não é objeto de discussão em qualquer domínio de conhecimento, uma proposta duvidosa que pode ter diversas soluções, ou seja, o problema ele te dá essa amplitude de ideias aí sobre a escolha do seu tema, né? Então, a partir do momento que você enxerga um problema, né, que pode ser proposto por vocês, né, isso daí vai gerar, né, um tema mais interessante, de maior relevância para vocês estarem iniciando o projeto de vocês. Deu de entender? É bom pensar, professor, eu queria trabalhar com o tema X. Legal, interessante, mas esse tema de vocês, ele tem algum problema, né? Ele tem alguma relevância? É isso que eu quero que vocês captem essas informações para vocês elaborar, né, e ter a escolha do melhor tema possível para o desenvolvimento do trabalho de vocês, tá? Seguindo aí, nós temos a definição do tema. Tema é um assunto que se deseja provar ou desenvolver, né? Ele ocorre a partir de uma dificuldade, uma curiosidade de vocês, desafios encomendados por financiador, indústria, entidade, entre outros, né? Nós temos aí como delimitar o seu tema, né? Não é só propor o tema, né? É preciso que a gente possa delimitar esse tema, ou seja, esclarecer isso da melhor forma, né? Porque por vezes nós escolhemos um tema, mas ele acaba sendo muito generalizado. Vejam bem que eu coloquei anteriormente nos slides aí anteriores a proposta de temas envolvendo a cadeia produtiva de bovinos de corte. Tá, isso é uma realidade. Se eu for trabalhar só isso, abre inúmeros aspectos, inúmeras análises, né, sobre o que eu vou falar sobre o bovino de corte. Tá, vou falar sobre o bovino de corte, mas o que eu vou falar? Aí já temos 3 opções, né, que são as escolhas do eixo temático. Eu vou falar sobre a produção agropecuária, eu vou falar sobre a comercialização e marketing, sobre assistência técnica e gerencial, e dentro de cada eixo temático desse existem inúmeras propostas de análise, né? Isso que é a delimitação do tema, né? Após examinar detalhadamente as condições iniciais do tema, é preciso delimitá-lo em sua abrangência, né? Grandes temas ou muito extenso não contribui para um estudo aprofundado, né? É preciso delimitá-lo ou demarcá-lo, ou seja, melhor ampliar a informação para que o leitor, né, que vai ter acesso ao trabalho de vocês, possa chamar a atenção e ter uma maior percepção do que vocês queiram estar trabalhando. Vamos colocar um exemplo aqui de delimitação do tema para ver se vocês conseguem perceber o que eu estou falando, né? Aqui é um exemplo de um aluno que procura um professor, ok, pessoal? Que vai procurar um orientador, né? E esse orientador ele vai auxiliar esse aluno, né, na hora da delimitação do seu tema. Então acompanhe, isso aqui é uma historinha que eu vou narrar para vocês terem uma ideia de como é que eu vou delimitar meu tema, ok? Então vamos lá. O aluno, né, você procura o orientador porque deseja que ele oriente numa pesquisa. Perfeito. Ao lhe perguntar sobre o tema que você quer escrever, você lhe dirá, né, eu quero trabalhar sobre educação física escolar, né? Então o orientador vai perguntar, este tema é muito amplo, vamos tentar diminuí-lo, né? Ou seja, vamos tentar delimitá-lo? Beleza. Então veja a escolha do tema, educação física escolar, você já escolheu isso daí. Então vamos estar tentando delimitar mais ainda aqui esse tema. O tema que você queria era educação física escolar. Ele disse, vamos diminuí-lo, né? Então ele lhe propõe, que tal escrever sobre educação física ministrada num dos níveis de ensino, né, que esta disciplina é oferecida, tá? Então vamos passando. O aluno pega, então vamos lá, vou delimitar um pouco mais. Após pensar, ele diz, eu vou escrever sobre educação física ministrada no ensino fundamental. Vejam bem que ele tem duas propostas de análise, né? Ou na fundamental, né,
ou na parte do ensino médio, mas ele escolheu trabalhar no ensino fundamental. Já delimitou a população de estudo, né? Porque dentro das escolas existe aí uma ampla rede de alunos, então ele está delimitando, né, o tema. Então o orientador pergunta: por que você quer nesse nível? Aí o aluno vai responder: porque eu leciono neste nível de ensino, eu sou professor, né? Ou porque eu tenho um irmãozinho na quarta série, caso ele não seja professor. Beleza. Então o orientador pergunta para ele: mas este nível ele é ministrado em 2 etapas diferentes. Nas 4 primeiras séries, as aulas são ministradas por um só professor, né? Enquanto de 5ª a 8ª série, cada disciplina é ministrada por um professor diferente, ou seja, você já tem como ainda delimitar mais esse universo, porque são 2 propostas diferentes, né? Então ele propõe: o que você acha melhor escolher um desses níveis? Aí você pode até parar e observar: professor, será que é necessário isso? Sim, porque é muito diferente uma criança que está na primeira série, a percepção que ela vai ter, né, sobre objeto de estudo, do que um menino que está na 8ª série. Vejam bem que é uma disparidade muito grande de idade. As informações que você vai coletar vão dar informações bem diversas, bem diversificadas aí, né? Então é interessante você delimitar muito mais, né, o trabalho. Então vamos continuando aí na nossa historinha. Você então, ao pensar um pouco mais, responde: eu gostaria de pesquisar sobre educação física ministrada às turmas de 1ª a 4ª série do ensino fundamental. Vejam bem que o tema ele já delimitou bastante, né? Ou seja, ele já está afunilando para ficar somente num determinado público. Isso vai te dar uma maior percepção e acesso a informações mais detalhadas, mais claras, do que você está trabalhando o universo de uma população, né, relativamente muito maior do que isso. Mas aí o orientador insiste em delimitá-lo muito mais, né? Acho melhor você delimitar mais ainda, porque cada uma dessas séries os alunos possuem características diferentes, né? Devido ao crescimento, maturação, aspectos psicológicos, sociais, e cuja comparação demandaria estudos muito específicos para cada uma dessas características, tá? Aí você, ainda usando o argumento do item 2, decide pesquisar sobre educação física ministrada às turmas da 4ª série. Vejam bem que ele tinha 4 séries: 1ª, 2ª, 3ª e 4ª. Escolhi somente a 4ª, do ensino fundamental, tá? Pronto. O tema está delimitado? Delimitou sim, tá? Mas você ainda pode ir um pouco mais à frente, delimitá-lo ainda mais, né? De certa forma, a população tem objeto de estudo, enfim. Porém, ainda falta uma situação problemática, né, que foi proposto por vocês, que eu falei no slide anterior, né? Qual é a situação problema? Ou seja, eu quero falar sobre educação física ministrada às turmas de 4ª série do ensino fundamental. Existe algum problema, né, para você estar escolhendo esse tema, né? Então é isso que vai dar relevância da pesquisa, entendeu? Então o orientador vai questionará, né, então, o que deverá constituir a população do seu estudo, né? Os alunos, os professores, os pais, né? A direção da escola, né? E então você vai pensar numa dessa população que vai fazer parte do teu tema, que é para poder melhor delimitá-lo, para ficar uma percepção melhor da análise, né? Então ficou assim o tema: os alunos da turma de educação física que estudam na 4ª série do ensino fundamental. Muito bem, responde o orientador. Mas no Brasil, as turmas de 4ª série são oferecidas por escolas de ensino municipal, ensino estadual e ensino particular. Vejam bem que são universos bastante diferentes, né? Você não acha melhor delimitar em um só sistema de ensino, né? Está certo, dirá após você refletir. Então, vou investigar os alunos das turmas de educação física que estudam na 4ª série do ensino fundamental das escolas estaduais de Maringá, que é o município dele. Vejam bem de como já delimitou o tema, né? Assim você delimitou a população do seu estudo, mas o que está de errado com ela, né? Você terá pela frente uma série de possibilidades para encontrar situações problemáticas que estão influindo sobre o aluno, tais como qualidade de ensino, os métodos que são empregados nas aulas, os conteúdos, a avaliação, as instalações,
os equipamentos, enfim, né? A respeito da educação física, tem muitas outras situações que podem ser investigadas no ambiente escolar, né? Aí você, após pensar mais um pouco, escolherá uma delas, que, por exemplo, no caso você escolheu a indisciplina dos alunos nas aulas de educação física, né? Assim, tornando o exemplo base, né? O tema ficou proposto da seguinte forma: a indisciplina dos alunos nas turmas de educação física das quartas séries das escolas estaduais do ensino fundamental de Maringá. Veja bem que agora você tem um objeto, né, de análise com população, com problema, melhor selecionado, né? Você está tendo só um ambiente para você realmente buscar umas análises que sejam, né, assertivas nas informações que serão repassadas por vocês, tá? Então, finalmente, né, o professor conseguiu delimitar o tema da pesquisa, né, e o tema está pronto, né? Vejam bem que começou de um tema bastante geral e conseguiu delimitar, ou seja, você conseguiu, né, mostrar uma situação problema, identificou bem qual seria a população de estudo, né? Você selecionou isso, você tinha uma população muito grande dentro das escolas, então você foi delimitando, escolheu o nível de ensino, depois você escolheu uma determinada série, um só número de população com uma determinada idade ou gênero, enfim. O que eu quis mostrar para vocês, na hora de vocês escolher o tema, é interessante você delimitá-lo, né? Através desse exemplo que eu dei, vocês vão fazer uma delimitação para o tema de vocês. Tudo bem, pessoal? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Perfeito, perfeito, Virgínia, obrigado. E qualquer coisa nós estamos à disposição de estar mostrando para você, tá? Alguma dúvida, enfim. Então vamos lá, pessoal, vamos acelerar que nosso tempo já está bem corrido. Como escrever um título para o seu trabalho? Então eu botei esses 3 pontos aqui, tá? Primeiro, a população a ser estudada. É bom até vocês baterem um print aí ou tá anotando rapidamente, tá, sobre isso. Na hora da escolha do tema é você conseguir identificar a população que vai ser estudada, né? Ou seja, que possui um problema a ser resolvido, tá? Segundo, os elementos problemáticos, né? Ou seja, aqueles que estão influindo na referida população. É você verificar, perceber se tem algum problema, se tem uma situação para ser resolvida, ou se tem algo que não está sendo percebido pela população, mas que você, como técnico em agronegócio, consegue estar tendo uma percepção daquilo, né? E terceiro, os elementos que vão ser utilizados para extinguir ou diminuir ou contribuir para resolver a situação problemática. Isso que é também o boom, né, da elaboração do tema, é na hora da conclusão que você, né, aqui voltando para o lado mais do agronegócio, né, você conseguir tentar diminuir ou até extinguir um determinado problema que você percebeu numa determinada população, né? Então é até uma hora de você colocar em prática aquilo que você aprendeu. Eu percebi que existe um problema numa determinada população e eu tenho uma possível solução para diminuir ou para acabar com aquilo. Então, esse o nosso objetivo aqui do Senar. É fazer com que vocês observem, tenham essa capacidade de compreensão, de percepção, né, de determinado problema para tentar solucionar aquilo, né? O Senar ele trabalha nessa vertente. Vamos criar profissionais para estar atuando realmente no cenário. Então, essa é uma oportunidade agora até de vocês se avaliarem, né, o efeito que esses 2 anos de estudo está proporcionando em vocês, né? Então, existe muitos alunos que ainda chegam nesse momento agora, professor, realmente eu não sei o que analisar, eu não estou sabendo, não estou conseguindo enxergar isso daí. Mas aí você tem um arcabouço de informações, tem internet, tem o material de vocês. Esse material da apostila é um material completo que ele vai reavivar todas as disciplinas que foram vistas por vocês durante a grade curricular toda, durante esses 2 anos. Então, é bom vocês darem uma lida, folhear, que de repente alguma coisa que chamou a atenção de vocês lá atrás pode vir à tona de novo e ser uma opção, um auxílio na hora da escolha do tema de vocês, ok? Aí nós temos aqui um exemplo de população, né? Isso aqui eu vou passar um pouco, isso aqui é aluno, professor, dirigente, mas não é muito voltado para o agronegócio, tá?
Isso aqui é muito interessante para vocês estarem printando. A questão aqui das palavras usadas no início de um título, tá? Se vocês puderem printar agora aí, ou até estar anotando, ou eu posso passar posteriormente para vocês. Análise, as causas, atuação, avaliação, características, caracterização, as causas de determinada coisa, comparação entre determinado sistema, os fatores que influenciam, contribuições, diagnósticos, a importância, a incidência, os níveis, o estudo sobre algo, os benefícios, o perfil, as perspectivas, relevância, visões, diferenças. Tudo isso são palavras que podem ser utilizadas na hora de você formular o seu tema, tá? Eu estou dando essa dica aí para vocês, uma dica assim mais voltada para o lado pedagógico, né, que facilita a hora da elaboração do tema, ok? Vocês também têm outro ponto a partir do momento que vocês definem o tema, né? Porque é muito importante isso daí, vocês enxergarem o problema. Professor, enxerguei o problema, consegui elaborar o tema, verifiquei os níveis de delimitação, a população, a situação problemática, enfim. Mas agora você vai ter que justificar, e isso ainda é uma questão que cai ainda numa das análises que vocês vão fazer com o tutor à distância, tá? É um ponto a ser trabalhado, é a justificativa do trabalho de vocês. Pessoal, basicamente o que é justificativa? É você justificar a importância da escolha daquele teu tema, né? Tem alguma relevância isso, né? Vai fazer algum sentido a escolha daquele tema? Você tem que justificar, né? A justificativa serve para que o pesquisador possa inferir o motivo que levou a redigir tal pesquisa, né? Ou seja, o direcionamento dos resultados obtidos, a fim de que seu trabalho venha contribuir com a ciência, que aqui é nosso objetivo, é contribuir com a ciência, contribuir diretamente com a população, né, de objeto do estudo aqui, ou seja, os produtores, né, que é o nosso objeto aqui, né, é um item de planejamento de um trabalho científico, na qual o pesquisador faz uma abordagem pessoal sobre as razões que levaram o pesquisador a determinado assunto, né, também para que os resultados obtidos servirão como ou a quem vão contribuir. Então, justificativa nada mais é do que você justificar por que você escolheu isso daí. Geralmente um parágrafo ou 2 parágrafos são necessários para você realizar essa justificativa. Até porque vai ter um momento que vocês vão fazer isso como o caráter de prova. Só um minuto para eu tirar essa dúvida se realmente ainda está dentro dessa circunstância. Kaline, ele ainda tem aquela prova, né? Online lá com aquelas 5 questões que eles fazem. Postagem, não é prova, é postagem do pré-projeto, né? Tá. Beleza, pessoal. Só tirei uma dúvida aqui. Isso aí é a postagem do pré-projeto de vocês, tá? Então, o pré-projeto de vocês são constituídos de 5 questões, ou são 6 questões, no qual está a escolha do tema, a escolha do eixo temático, né, a justificativa, objetivos gerais, objetivos específicos. Então, essa justificativa vocês podem estar fazendo em 1 ou 2 parágrafos aí, é suficiente para vocês estarem mostrando o porquê da escolha do tema de vocês, tá? Algumas dicas aqui que eu vou passar para vocês em relação à justificativa, né? Ressaltem a importância do tema proposto, né? E a necessidade de um estudo mais aprofundado daquilo que vocês escolheram. Utilizem argumentos objetivos e citações de autores reconhecidos da área da sua graduação. Isso poderá ser uma grande ajuda, pois dará maior credibilidade no seu TCC. Não prolongue muito sua justificativa, né? Apenas pontue as principais características do tema proposto e sua relevância para os acadêmicos da área. São algumas dicas daí para lhe ajudar na justificativa. Outras dicas, o pesquisador deve refletir o porquê dessa pesquisa, né? Explique as razões da preferência por esse tema, explique a importância desse tema, explique por que este tema é relevante para a área que vocês estão executando o trabalho final de vocês. E por final, identifique se a abordagem proposta tem vantagens ou pontos positivos, tá? Isso aí são algumas dicas para vocês
estarem efetivando aí o trabalho de vocês. O cronograma aqui bem rápido, tá, pessoal? O cronograma nada mais é do que uma espécie de calendário que vocês vão fazer, né, que vai seguir praticamente o calendário que foi repassado para vocês. Você sabe que nós temos datas de encontros nas nossas aulas aqui. Vocês têm aulas que vão servir para vocês executarem parte do trabalho de vocês, né? No caso aqui nós temos aqui 4 dias para vocês executarem, né, essa nova proposta aqui de escolha de tema, dos objetivos aqui que nós colocamos. Então é vocês se colocarem, se planejarem para vocês estarem executando essas tarefas. Então vocês devem fazer um cronograma com data, né, nos meses e as ações que vocês estão executando dentro da elaboração do trabalho de vocês. Aqui para a gente encerrar, pessoal, nós temos os objetivos, tá, do trabalho de vocês. Todos esses trabalhos têm objetivo, que se caracteriza em objetivo geral e específico, tá? O objetivo geral são tratados em um sentido mais amplo, né? Constitui uma ação que conduzirá ao tratamento da questão abordada no problema da pesquisa, fazendo uma menção ao objeto de uma forma mais direta, tá? O objeto geral, ele é uma elaboração, deve-se considerar o tema e a justificativa e responder a seguinte pergunta: para que eu estou fazendo essa pesquisa? Né? Ou seja, quando você vai montar seu objetivo geral da pesquisa, é para que eu estou fazendo? É o momento que você vai dizer o porquê que você está fazendo e para que você está fazendo, né, aquele determinado tema. Tá? Um exemplo aqui que eu vou dar mais à frente. Objetivo geral, por acaso aqui, ó, ainda considerando o tema viabilidade econômica do cultivo consociado de eucalipto, soja, gado de corte no norte de Minas Gerais, podemos ter como exemplo, isso aqui foi o tema que vocês escolheram, tá? Objetivo geral. Se eu tenho o tema que ele pretende analisar a viabilidade econômica do ILPF, né, o objetivo dele seria avaliar a viabilidade econômica do cultivo consociado, utilizando técnicas de lavoura, de integração lavoura, pecuária e floresta, de soja, gado de corte, eucalipto na região de Minas Gerais, na busca pela sustentabilidade ambiental do agronegócio na região. Simples assim. É um parágrafo apenas, 3 linhas, 2 linhas para você poder mostrar o que você pretende fazer com aquele teu tema. Para que serve aquele teu tema? Né? Então é o momento de você colocar. O objetivo desse tema é fazer isso, isso e aquilo. Simples assim. Tá? Os objetos específicos nada mais é do que o quebra-cabeça. Como é que eu vou alcançar esse objetivo? Vejam bem que eu estou propondo para vocês o objetivo geral. Qual é o objetivo geral do teu trabalho? Para que vai servir aquele tema que você escolheu? Tá? Então esse tema ele vai ser objetivo para isso, isso e aquilo. Ele vai mostrar isso, isso e aquilo. Agora o objetivo específico nada mais é do quebra-cabeça, do passo a passo de como vocês vão realizar o objetivo geral de vocês. Vai mostrar ponto por ponto. Para me alcançar aquele objetivo geral, eu preciso fazer primeiramente isso daqui. Então você vai colocar em uma linha apenas por vezes, é suficiente para você mostrar o que você pretende alcançar, né? Quais são os passo a passo para você alcançar seu objetivo geral. Então meu primeiro ponto para me alcançar o que eu pretendo no objetivo geral é fazer isso daqui. No segundo eu vou fazer assim, assim, assado. E no terceiro eu vou fazer assim, com isso, com ferramenta tal e pronto. Acabou, tá? Objetivo específico é uma forma pormenorizada, né, mais detalhada das ações que se pretende alcançar, né, e estabelecer uma estreita relação com as particularidades relativas à temática trabalhada, né? Ou seja, dessa maneira, né, servimos de algumas sugestões que perfeitamente se aplicam a eles, tendo com base o objetivo geral, tá? Aí aqui, voltando àquele exemplo que eu falei do objetivo geral, que é analisar a viabilidade econômica do ILPF, os objetivos específicos vão mostrar para vocês de que forma eu vou alcançar o objetivo geral. Vejam bem, no objetivo geral, bem claro aqui, tá, pessoal? Pretende avaliar a viabilidade econômica do cultivo consociado. Eu pretendo avaliar a viabilidade econômica.
Agora vamos lá para o objetivo específico. Como é que você vai fazer essa avaliação da viabilidade econômica? Como é que você vai fazer isso? Então, no objetivo específico, eu vou colocar, primeiramente, eu vou medir o custo de implantação na ILPF. Por segundo, eu vou comparar os ganhos produtivos de integração ILPF com relação à criação extensiva de gado de corte. Por terceiro, eu vou descrever os impactos econômicos da ILPF e, por final, vou demonstrar a possibilidade de aumento de renda da propriedade. Ou seja, você, no objetivo específico, você destrinchou o passo a passo, a forma de como você vai alcançar o objetivo geral. Deu de entender, pessoal, o que eu quis falar para vocês agora? Tá tudo ok aí? Elielson, Virgínia, Adalberto, tá tudo tranquilo aí? Tem alguma dúvida em relação a isso? Tá? Perfeito. Aí aqui eu coloco alguns verbos, tá? Que são utilizados, tá? Para vocês iniciarem o que vocês pretendem, vocês estarem printando aí ou estarem anotando, para vocês iniciarem o objetivo. Pessoal, como é que eu inicio um objetivo geral ou um objetivo específico? Geralmente você que inicia com um verbo. Eu pretendo conhecer, compreender, entender, identificar, reconhecer, generalizar, ou pretendo desenvolver, estabelecer, organizar, capacitar, demonstrar, contribuir. É muito importante vocês colocarem esses verbos na hora da execução, na hora da execução do objetivo geral ou específico de vocês, tá? Nós temos outros verbos aqui, né, basicamente para específicos aqui, né, de análise, de avaliação, de compreensão, tá? Vocês podem estar printando essa tela aí, para ficar mais fácil. De conhecimento, de síntese, de aplicação, enfim, tá? Então, pessoal, já estourando aqui nosso tempo, o objetivo da aula de hoje foi realmente fazer com que vocês percebam e que vocês entendam a execução, né, e a consolidação do tema de vocês, junto com o quê? Com o objetivo geral, com a justificativa, com o objetivo específico. Eu creio que foi alcançado, até agora nós conseguimos aí finalizar isso daí. Então eu declaro por encerrada a aula de hoje. Se tiver alguma dúvida, por favor, vocês podem estar colocando aqui no chat, ok? Então, bem, pessoal, eu espero que vocês tenham um bom dia, tá? E até a próxima aula, ok? Tchau, tchau!